Leiam O Sequestro da América. 300 páginas de sistema financeiro. Detalhado. No detalhe. Empresa por empresa, pessoa por pessoa, sistema, produto, tudo. Dá trabalho. Para quem não gosta de finanças, vai ser horripilante, ok? Mas se você quer entender como o sistema funciona, lê esse livro, assiste o DVD Trabalho Interno. Uma cliente pegou para assistir esse DVD, em meia hora ela começou a passar mal. Meia hora, o DVD tem 2 horas. Meia hora. Ela teve que parar porque estava passando mal. Porque sabe quando tem visão romântica da vida? E aí começa a ver a realidade nua e crua? Pois é, em meia hora, não aguentou. Agora, se você assiste aquilo, lê o livro, e acha que está tudo bem, que isto é problema deles, aí o problema é grave. Entendeu? Aí o problema é grave. E o mundo está por um fiozinho assim. Esse fiozinho são 60 bilhões de dólares injetados todo mês a fundo perdido em Wall Street. Fabrica 60 bi, enter. Mais 60, enter. Mais 60, enter. Fabricar dinheiro. Simples. Eu acho que eles têm uma ideia do que acontece no médio prazo quando se fabrica dinheiro sem lastro. Só imprimir papelzinho. Só funciona por um tempo enquanto as pessoas não sabem que o papelzinho não vale nada. 2000 anos atrás, ou 1700 anos atrás, Roma, no início, né, mais de 2000 anos, cresceu, me expandia. Como? Invade, toma tudo que o outro tem, ouro, prata, tudo, e pega todo mundo como escravo. Pronto, então você tem a mais-valia de graça, certo? Todo mundo trabalha para você de graça. Então você põe todo mundo para trabalhar, põe aquele povo também no seu exército, e aí você invade o próximo povo. Pronto, aí você dominou o próximo povo, você toma todo mundo como escravo, pega toda a riqueza deles, e assim vai. Então você expande, só que chega uma hora que, em termos territoriais, a logística fica complicada, porque quanto mais você expande, mais as linhas de abastecimento ficam caras, e mais estradas, e mais tudo, né? Porque você tem que administrar o império. Então a coisa vai, aí chega uma hora que você chegou no limite do que tem de povo viável de ser escravizado. Aí você tem desertos e um império lá longe, inviabilizou. Certo? Então, por isso que vai até ali a Síria, vai até a Palestina, um pouco depois e para, porque aí é deserto, né? Então o custo de escravizar aquele povo lá é exorbitante, não vale, né? Você não pode gastar mais do que entra. Então aí pegou a África e foi até um ponto onde o custo era inviável. Para cima, para baixo, o Mediterrâneo todo, certo? Foi até... e acabou. E aí? Não tem mais onde conseguir mão de obra escrava. Não tem de onde tirar ouro e prata. E tem que manter essa estrutura enorme funcionando. E o exército, né? Porque você não pode desmobilizar. E exército custa caro porque você tem que pagar o salário de todo mundo que não produz coisa nenhuma.
Aí teve lá um economista que teve a brilhante ideia de fazer o seguinte: vamos fazer. Nós precisamos importar certas coisas. E nós estamos mandando para eles uma moeda que tem 100% de ouro. Vamos fazer o seguinte: vamos baixar esse ouro e põe cobre no lugar. Então eles começaram a mesclar. Não era mais 100% de ouro. Cobre, tá. Aí importaram lá da China umas mercadorias e mandaram para o chinês as moedinhas. Você sabe como é que é o mundo dos crocodilos, certo? Assim que as moedinhas chegaram, os crocodilos chamaram os químicos e falaram: mede isso aqui. Aí química, balança, etc. Aí o químico, aqui tem 80 de cobre e 20 de ouro. E pega todas as moedinhas e devolve para Roma. E não vendemos mais nada. E estão devendo. Agora imagina, todo mundo que abastecia Roma descobriu isso. Porque estava recebendo uma moeda que não valia mais nada, porque só tinha 20%. Tudo exemplo, ok? Não tinha padrão ouro. Não tinha lastro. E aí, ninguém acredita. Quer dizer, o chinês não acreditava, o outro... Ninguém... Não. Ou você traz moeda de ouro aqui, ou então não tem mercadoria. E aí foi the end. Por isso. Caiu por isso. Perceberam? Caiu por isso. Quando a moeda de Roma não foi mais aceita pelos povos ao redor. Só funciona enquanto confiam naquela moeda. Câmbio, lembra? Tanto por tanto. Se perdem a confiança naquilo, fim. Você paga com o quê? Eles estavam emitindo moedas que não eram mais de ouro. E como que você faz o outro aceitar que não é mais ouro? Que um latãozinho lá que você põe lá põe lá o rosto do imperador e tome. Aí o chinês pega um latão desse, uma latinha dessa, e vai lá comercializar lá, pagar uma dívida dele lá com o japonês. Aí chega para o japonês com um saco da latinha romana. O japonês fala: isso aqui não vale nada, meu amigo. Isso aqui é lata. Volta. Não vendo nada. Game is over. Game is over. Então, o que está acontecendo hoje? Exatamente isso. A história se repete ad infinito, enquanto as pessoas não aprendem, certo? Então, para manter a coisa no ar, para as pessoas acreditarem que tudo está funcionando, imprime. Imprime sem parar. 60, 80 bilhões por mês. Injeta. Está indo. Está empurrando. Só que isto tem um limite. Percebe? Tem um limite. Você não pode... Porque isso é... fabricar dinheiro, entendeu? Desse jeito... Quando as pessoas não acreditarem mais. Enquanto as pessoas não souberem o que está acontecendo, quer dizer, a Matrix funcionar perfeitamente como está funcionando, está tudo ok, certo? Ninguém vende as suas ações, está tudo funcionando, certo? Não todas as bolsas estáveis, lá sobe, descezinho, aquela coisa lá, né? Está tudo na santa paz. Por quê? Porque ninguém entende o que está acontecendo. Tem meia dúzia de economistas que enxergaram a coisa e estão falando, mas essa meia dúzia não tem voz, certo? Na mídia. Não? Eles não existem. E quando eles falam alguma coisa, tem 300 falando contra.
Não, não é nada disso. Esse povo está tudo errado. É por causa... E todos catedráticos, né? E N Nobéis também. Então, a bolha continua. Entendeu? A bolha fez assim, parou, tremeu e agora continua. Tem uma bolha em cima da bolha. Pelo mundo afora. Pelo mundo afora. Tremeu 3 anos, né? Não, Aí é só injetar. Logo que tremeu, fabrica 2, 3, 10 trilhões. Não importa. Não importa quanto é. Vai fabricando. Porque enquanto está fabricando, os balanços dão lucro. Por incrível que pareça. Percebem? Você pode mudar as regras da contabilidade, por exemplo. Você não precisa mais lançar no ativo valor de mercado. Você lança qualquer valor. Chama market to market isso aí. Quer dizer, você não pode ter um balanço, você não pode ter um ativo em que o bem não está lançado com valor de mercado. Porque senão em que mundo nós vivemos? Virou o quê? Alice no País das Maravilhas, certo? Você tem um Fusca meio a meio e lança lá que ele vale 100 mil dólares. Uma construtora espanhola comprou um terreno de 1 milhão de euros e lançou no ativo um valor de 170 milhões. Comprou o terreno por 1, lançou por 170 no balanço. Entendeu? Então mostrou um ativo lá gigantesco. Aí pega aquele balanço e vai no banco e fala, olha como eu tenho patrimônio. Eu preciso de não sei quantos bilhões. O banco, nossa, que beleza de patrimônio. Dá os bilhões de empréstimo. Foi a primeira a quebrar, foi a primeira a falir. Agora, e o banco? E o banco que está com esse ativo tóxico? Continua tudo igual. Aí não pode mexer nisso, deixa lá. Pois é, mas esse terreno não vale 170. É verdade. Então, mas não podemos baixar ele para 1. Como é que a gente faz para fazer as continhas fecharem? Chama contabilidade criativa, né? Põe dinheiro, injeta dinheiro da empresa, que pronto, vai manter o débito e receita, crédito, entendeu? Manter estável. Isso no planeta inteirinho é o que vem acontecendo. Então, é uma festa. Sabe o baile da ilha fiscal? Quem tem cabelinho branco aqui, né? Baile da ilha fiscal, é a historinha do Brasil. É isso aí. É isso. No momento, nós estamos no baile da ilha fiscal. Então, 29, perto disto, é brincadeirinha de criança. O que aconteceu em 29, perto da situação atual, é nada. Perto da gravidade do que existe hoje. Agora, se não se faz nada, vocês imaginam as consequências, né? Porque eternamente você não estica a coisa dessa maneira. Você não pode fugir do mundo, digamos, real da economia, entendeu? Você não pode fabricar, porque isso não existe. E quando em 71 o Nixon cortou, quer dizer, ele desvinculou o padrão ouro, o dólar não tem mais vinculação nenhuma com ouro? Pois é, virou um papel. Agora, se todo mundo, no momento, todo mundo concorda em fingir que o papel vale. Porque, sabe, quando todo mundo está fingindo, e todo mundo sabe que está fingindo, mas continua fingindo porque a festa continua. É isso que está acontecendo hoje. Então todo mundo finge que o negócio está no ar, que o negócio funciona, que é próspero, que etc, e todo mundo aceita o papelzinho, entendeu? Então você vai viajar, você vai lá na casa de câmbio e compra um monte de papel daquele, entendeu? Aí você viaja, você chega lá numa loja lá na França e o cara da França também aceita o papelzinho. Por quê? Porque todo mundo combinou aceitar o papelzinho. Até que um não aceite. Então hoje, os chineses tinham, tipo assim, uns 2 trilhões de títulos do Tesouro. Aí o que eles fazem? Eles começam a desovar
Só não pode desovar tudo, né? Porque, né? Então você desova um pouquinho, vende um pouquinho, vende outro pouquinho, vende outro pouquinho. Entendeu? Aí você vende e compra euro. Vende e compra euro. Vende e compra euro. Mas isso muito sutilmente, bem devagar, certo? Para não alertar todo mundo, porque senão aí a coisa... Aí você não troca mais nada, né? Se descobrirem que você está... Né, o negócio pega. Então isso tem que ser feito bem sutil. Aí o Irã pega e agora ele só aceita euro para comprar o petróleo dele. Percebem? Por que o Irã passa a ser um problema? Um problema? É por isso, você tem que olhar mais embaixo. Por que o cara é um problema? Entre outras coisas, porque agora o cara só quer, eu só aceito, vai petróleo, entra euro aqui. Já está assim? Já está assim. Não, isso já é o que está andando. Agora, é outra história. Só meia dúzia de pessoas sabem dessas histórias. Então, a coisa continua. Mas na medida, não, tem vários. Os que já levantaram a orelha, eles estão desovando e trocando, Só que a notícia não correu. Porque eles não fazem a notícia correr, é lógico, porque se a notícia correr, o papel não vale mais coisa nenhuma e eles têm lá montanhas daquele papel. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que desovar aquilo devagarzinho para que entre alguma coisa ainda que vale. É claro que vai chegar uma hora que a notícia corre e aí acabou, né? Aí, enfim, aí a montanha que eles têm lá vira pó. Mas eles salvaram um pouco. O dólar nos Estados Unidos já há um tempo atrás já teria perdido todo esse... Exato. Mas aí voltou, tem alguma coisa acontecendo. Porque está se fabricando, entendeu? Quando você tem, por exemplo, deve estar por volta de 16 trilhões a dívida externa, só o giro desse negócio, para girar, você pega todo o dinheiro que tem no mundo para você girar a sua dívida. E o dos outros? Pois é, tem toda esta... complicação em andamento e sendo mantido o status quo com 60 bilhões, 80 bilhões todo mês, fabrica. Se vocês entrarem lá na internet e procurarem lá QE é o nome técnico para essa coisa lá de injetar sem parar para salvar a situação, momentaneamente, é claro. Não, o mundo. É o mundo. Porque a hora que a notícia correr, fim. Então, pois é, só está gravado. Agora, não, mas a questão sabe qual é o problema? Quem que vai entender isso que foi falado aqui hoje? Meia dúzia de pessoas. Vamos pegar o DVD? Vamos falar, é grego, o que ele está falando? Entendeu? Por mais que você... Porque aí você tem que descer. Você entendeu o problema todo? Quer dizer, você tem que esmiuçar a coisa. Aí você tem, claro, aí você tem que pegar o livro lá, o Sequestro da América, e passar o livro inteirinho. 300 páginas de finanças. Quem aguenta? Entendeu? Aí vai todo mundo embora. É muito chato esse livro, eu não quero nem saber disso. Por isso que se consegue fabricar dinheiro desse jeito e fica por isso mesmo. E todo mundo com as ações achando que aquilo vale alguma coisa. Entendeu? É papelzinho. Em 29 foi isso. Foi. Aí chegou um dia que falou não. Exatamente. Transfere para minha conta. Acabou. Bastou. Entendeu? Não um pequenininho, é lógico, porque não adianta, né? Mas um grande fizer isso, game is over. Então vocês vejam. Lá no livro Sequestro da América, ele fala o seguinte: os internos assumiram o controle do hospício. Os internos assumiram o controle do hospício. E deu aquilo lá.
E é aquilo lá. Então, literalmente, os internos assumiram o controle do hospício. Então está aqui o hospício. A bolinha. O todo, metáfora. Aqui em cima, observando o hospício a toda. Todo mundo brincando de banco, de monopólio no hospício. É o jogo mais... Né? O todo vendo no que vai dar essa brincadeira. E o todo ajudando, e ajudando, e ajudando, e ajudando. Ainda está a tempo. Ainda está a tempo. Se um número X de pessoas se iluminar, ainda dá para minimizar o estrago. Um número mínimo se iluminar. Agora, se deixar a coisa correr pela lógica do sistema, o que aconteceu na primeira metade do século XX vai parecer brincadeira de carochinha do que vai acontecer. Esta é a pura realidade. Então, é tal história. Se a gente vai dar uma palestra e explica teologicamente, filosoficamente, né? explica, gente, vamos, né? E exorta as pessoas, vamos fazer, vamos melhorar, vamos pôr luz no planeta, vamos em frente, vamos. Aí, é obrigado a 3 voltas no parafuso, certo? Então, já que a coisa não vai, então nós vamos ter que falar de economia, sociologia, para ver se acorda. Pelo menos meia dúzia. Então, se fala, é um problema. Se não fala, não acontece coisa nenhuma. Esse é o X do problema desse planeta. Eu me pergunto isso. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se você vai descendo no detalhe, se você desce, quem vai entender, porque a questão é, no meio do caminho, quem que acaba entendendo o que está se falando? Só a Matrix. Se a Matrix vir, a Matrix vai entender exatamente o que eu falei aqui. Agora, se você pegar esse e puser lá na favela, é nada. Então, entendeu? Então você não consegue ajudar na favela e a Matrix levantou o olho, levantou as orelhas. Esse é o problema. O quanto dá para falar, o quanto dá para explicar, até onde se pode ir na explicação que você ainda tenha chance de explicar mais algum tempo. Esse é sempre a dúvida que fica, e o probleminha da estratégia de como fazer um planeta se iluminar. Em todo o planeta é a mesma problemática. Você tem que explicar, mas se você explicar demais, chama atenção. Então, aí você tem que falar tudo com parábolas, certo? Exato, como 2000 anos atrás. Aí fala tudo com parábola para lá. Aí o que será que quer dizer esse negócio? Entendeu? Aí precisa vir interpretar a parábola. Depois que a pessoa foi embora, certo? Aí ele quis dizer isso. Não é nada disso. Entendeu? Mas aí o intérprete vem e faz o povo engolir uma interpretação que não foi a intenção de quem falou. Este é o problema. E aí já viram, né? Aí vocês viram a continuação da história. Então, aí começam a fazer guerras e começa a matar em nome dele, certo? Porque, e assim vai, certo? Quer dizer, um negócio que era para ir por aqui, vai completamente por aqui. Porque se falar abertamente,
dura 10 minutos, né? Você já imaginou? Não, só para terminar. Em Cafarnaum, se falasse abertamente, não durava 10 minutos vivo. Perceberam? Lá no final do mundo, se falar abertamente, 10 minutinhos. Então, o que era obrigado a fazer? Falar parábola, 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 parábola. Por quê? Nem lá não dava para falar. Não é assim? É, pois é. É assim. Até hoje é assim. Mas a luz não descansa nunca. Então a gente faz. Se estragarem tudo de novo, começa tudo de novo. O problema de começar tudo de novo é que o sofrimento que está embutido nessa história é algo descomunal, entendeu? Você pega todo o sofrimento de 29 e aí pega a consequência, porque tudo é uma consequência da consequência da consequência, né? Aí você pega a Segunda Guerra Mundial, e aí soma tudo isso, né? Vai somando, soma, tudo a troco de nada, sem necessidade alguma de que tivesse que acontecer tudo aquilo. Mas essa é outra história que também o povo não pode saber. Não é verdade? Essa é outra história. O povo não pode saber, porque se o povo souber, ele não vai na guerra. E se o povo não vai na guerra, é ruim pros negócios. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado.